Nunca foi tão fácil falar e nunca foi tão difícil ser escutado. Vivemos em uma era em que a comunicação é instantânea, global, ininterrupta. Mas o diálogo, o verdadeiro diálogo, parece ter desaparecido. Estamos cercados por vozes, mas quase nenhuma delas está disposta a ouvir. Todos querem responder, poucos querem entender. E nesse ruído incessante, o silêncio que realmente importa é aquele que existe entre nós, entre as nossas diferenças, entre as nossas desconfianças, entre tudo aquilo que a gente se recusa a olhar, porque exige mais do que opinião, exige presença. A sociedade que a gente construiu se alimenta da certeza. Opiniões se tornaram produtos, posicionamentos viraram moeda social, e quanto mais inabalável for a sua convicção, maior o seu valor. Duvidar virou fraqueza, refletir virou hesitação, e mudar de ideia, um crime. Mas a vida real não é feita de certezas fixas. Ela é feita de transições, de zonas cinzentas, de tudo aquilo que a gente ainda não entendeu completamente e talvez nunca entenda. Só que a internet não perdoa quem ainda está em construção. Você precisa já estar pronto, precisa saber tudo, precisa ter a frase certa, a frase afiada, a postura correta para cada situação. Mesmo que isso signifique encenar uma versão de si que não existe. Vivemos em um palco constante. A cada dia uma nova indignação coletiva, um novo erro público, uma nova oportunidade de mostrar que você está do lado certo da história. Mas o lado certo da história muda toda semana, e o tribunal da internet não conhece contexto, nem nuance e nem perdão. Quem comete um erro não é alguém que falhou, é alguém que deve ser eliminado. A moral pública virou um espetáculo, e como todo espetáculo, ela precisa de vilões, de monstros, de exemplos negativos para manter a plateia unida pelo medo. Não importa se você errou há 10 anos ou há 10 minutos, se alguém achar, vai virar pauta. E se você tentar explicar, já é visto como defesa, e se você se cala, já é visto como omissão. A busca por justiça virou um jogo de caça, e a empatia uma ameaça ao enredo. A polarização não é apenas política, ela é emocional, ela nos treina a enxergar o outro como uma ameaça constante. Você pensa diferente de mim? Logo você está contra mim. Você não usa as mesmas palavras que eu? Você deve ser ignorante. Você hesita diante de uma pauta? Então você é cúmplice do opressor. Essa lógica é confortável. Ela nos poupa do esforço de pensar, de investigar, de sentir com profundidade. Mas ela também nos isola, nos afasta da complexidade do outro, nos impede de enxergar o ser humano por trás da posição. Ninguém nasce com todas as respostas certas e ninguém está imune a mudar. Mas quando tratamos qualquer divergência como uma afronta pessoal, o diálogo morre, antes mesmo de ele começar. A transformação real exige tempo. Tempo para escutar, para assimilar e tempo para reaprender. Mas a internet não nos dá tempo, ela exige reações imediatas, ela cobra posicionamentos urgentes, ela não tolera hesitação. Só que a mudança profunda não acontece sob pressão, ela nasce no silêncio, na dúvida, na fricção interna entre o que eu acredito e o que eu estou descobrindo agora. Muita gente repete ideias tóxicas porque nunca teve contato com outra linguagem. Muita gente defende absurdos porque não teve espaço para refletir sem ser atacado. Muita gente só precisa de tempo e de um lugar onde errar não seja o fim. Sem isso, ninguém muda, só se cala, ou se esconde, ou se radicaliza ainda mais, porque foi empurrado para a margem do discurso. Existe algo trágico no modo como muitas lutas importantes estão sendo travadas hoje. Elas começam com uma causa legítima, justiça, equidade, reparação, mas terminam replicando o mesmo mecanismo que tentavam destruir: a exclusão, o silenciamento e a desumanização do outro. Não é raro ver quem foi oprimido se tornar opressor. Não por maldade, mas por trauma.
A dor, quando não é elaborada, vira arma, e quando a luta vira vingança, a justiça se perde. A gente não corrige séculos de exclusão criando novas fronteiras. A gente não cura feridas antigas abrindo novas. Sim, há pautas inegociáveis, mas há também maneiras de defendê-las sem perder a lucidez. O inimigo real não é a pessoa que ainda não chegou onde você chegou. É o sistema que faz de tudo para impedir que ela chegue. Eu falo isso sabendo quem sou. Sou mulher, sou de esquerda, sou feminista e mesmo assim, às vezes eu tenho pensamentos que me envergonham, ideias que não combinam com as causas que eu defendo, reações que vêm de impulsos primitivos, instintivos e biológicos. Você não escolhe tudo o que pensa. Seu corpo pensa por você, seu medo pensa por você, a sua infância pensa por você. Mas você pode escolher o que fazer com esses pensamentos, pode enfrentá-los, reformá-los, questioná-los ou simplesmente deixá-los ir, sem precisar fingir que nunca existiram. O problema é quando fingimos que somos impecáveis, quando apresentamos uma imagem moralmente blindada de nós mesmos, como se isso fosse prova de evolução. A evolução não está na ausência de falhas, está na coragem de enfrentá-las sem precisar destruí-las publicamente para parecer mais forte. Existe uma diferença enorme entre querer justiça e querer controle, entre dialogar e exigir obediência, entre transformar o mundo e reencontrar os mesmos erros com outra estética. A pergunta que fica é: se todo mundo está gritando, quem ainda está ouvindo? E se ninguém mais está ouvindo, para que a gente está falando? Estar vivo hoje exige um nível de atenção quase doentio. Você não está apenas vivendo, você está sendo observado a todo tempo. Cada frase é medida, cada reação interpretada, cada silêncio analisado. Isso cansa, e mais do que isso, paralisa. Você começa a pensar mais como vai parecer do que como você realmente se sente. A vigilância externa se transforma em uma autocensura. E o espaço da honestidade vira um campo minado. Você não pode perguntar, porque vão achar que está questionando o básico. Você não pode hesitar, porque vão dizer que você está relativizando o inegociável. Você não pode crescer em público. Você tem que já estar pronto. Mas ninguém está pronto o tempo todo. A vida não funciona como um feed editado. As nossas opiniões mudam, se contradizem, evoluem, e isso é saudável. Hoje a opinião virou parte da identidade. Você não defende uma ideia, você é aquela ideia. E por isso qualquer crítica é sentida como um ataque pessoal, qualquer discordância parece uma rejeição da sua existência, qualquer nuance é tratada como traição. Esse tipo de pensamento binário nos infantiliza, nos transforma em personagens previsíveis, nos impede de lidar com a complexidade da realidade. A verdade é que ser uma pessoa boa não é uma identidade fixa, é um processo contínuo, um esforço que nunca termina. E que às vezes dói, porque exige que a gente abra mão do conforto de estar sempre certo. Só que a lógica atual exige o oposto, consciência absoluta. Quem muda de ideia se vendeu, quem ouve se corrompeu, e quem reconhece o outro lado se perdeu. Mas o verdadeiro caráter de alguém não está na rigidez, está na disposição de pensar, de ouvir, de reformular, de ter coragem de ser contraditório em público, sem perder a integridade. Vivemos em um paradoxo cruel. Exigimos empatia absoluta, mas só para quem concorda conosco. Quem está do nosso lado merece escuta, acolhimento, segunda chance. Quem está fora não merece nada. Não há espaço para imaginar que alguém pode ter agido mal por ignorância, ou por medo, ou por repetição de trauma. A gente parte do princípio de que o outro sabia exatamente o que fazia, e isso nos dá autorização moral para punir sem medidas. Mas a empatia que só se aplica aos nossos é conveniência, não é virtude. E a justiça que só protege quem nos representa é só um outro tipo de privilégio. A empatia não anula a responsabilidade, mas amplia o entendimento sobre por que as pessoas fazem o que fazem. E com esse entendimento é possível mudar alguma coisa.
A empatia não anula a responsabilidade, mas amplia o entendimento sobre o porquê as pessoas fazem o que fazem. E só com esse entendimento é possível mudar alguma coisa. Sem isso, tudo vira punição. E punição por si só não educa, só intimida. Falar é muito importante, mas ouvir é o que transforma. A gente trata o silêncio como covardia, como omissão, mas às vezes o silêncio é o que falta para a escuta acontecer. Silêncio para observar o que está por trás de uma opinião. Silêncio para ouvir uma dor que ainda não tem nome. Silêncio para entender o que a gente mesmo ainda não entendeu. Esse tipo de escuta não é passiva, ela exige coragem, exige presença e disposição para mudar de lugar, se for necessário. A escuta real não é um ato neutro, é um desafio emocional. E talvez uma das poucas práticas que ainda pode impedir a nossa desconexão total como sociedade. A gente precisa falar sobre quem está do outro lado, não para justificar, mas para entender o que constrói esse outro lado. Ninguém nasce racista, misógino, homofóbico ou violento. Essas ideias são aprendidas, são alimentadas por medo, por ignorância, por ausência de contato humano. E se a gente decide que essas pessoas estão perdidas para sempre, então estamos dizendo que não acreditamos na mudança, que a única saída é o extermínio moral. Mas isso nos aproxima da lógica que a gente diz combater. Dizer não tenho obrigação de ensinar ninguém é verdade, mas ao mesmo tempo alguém ensinou você, alguém te ouviu, alguém te deu tempo. Alguém te segurou quando você era só mais uma mente confusa reproduzindo o que ouviu na infância. Não é sobre ser condescendente, é sobre ser consequente. Se a gente quer uma sociedade melhor, precisa existir um caminho para que todas as pessoas possam se tornar melhores, e esse caminho não pode ser pavimentado com desprezo. Existe um grupo crescente de pessoas que não se sente representado por nenhum extremo. Gente que quer justiça, mas não suporta autoritarismo travestido de causa. Gente que quer mudança, mas não quer aderir a discursos que se alimentam de medo e hostilidade. Essas pessoas estão em silêncio, não porque são omissas, mas porque estão cansadas, porque não sabem mais como falar sem serem engolidas por um lado ou pelo outro. E esse silêncio também é perigoso, porque quando as vozes razoáveis se calam, só os gritos ficam. E um país, um mundo governado por gritos, não tem espaço para futuro. Contradição não é uma falha, é sinal de vida. Você pode ser feminista e ter internalizado ideias machistas. Pode ser antirracista e ter atitudes que reproduzem desigualdade. Pode lutar pela liberdade enquanto ainda se liberta por dentro. Isso não faz de você hipócrita, faz de você humano. A ética não está na ausência de falha, mas no compromisso constante com a revisão, com a escuta, com o arrependimento sincero. O problema é que hoje o discurso público exige linearidade, exige consistência total, e isso é uma mentira, ninguém é assim. Quem exige perfeição o tempo todo acaba apenas aprendendo a escolher suas falhas melhor e não a superá-las. Muita gente acredita que sem guerra não há mudança, mas esquece que toda guerra deixa mortos, inclusive entre inocentes. As batalhas digitais simbólicas, morais, têm vítimas que não aparecem nas manchetes, pessoas que desistem de participar da conversa, pessoas que silenciam ideias importantes por medo de errar, pessoas que não conseguem mais diferenciar justiça de perseguição. A guerra pode conquistar território, mas não constrói casa, não sustenta vínculos, não educa. A paz não é a ausência de conflito, é a arte de lidar com o conflito sem destruir o outro. Isso exige mais força do que qualquer guerra. Talvez o futuro esteja em recuperar o que há de mais básico, a capacidade de coexistir, sentar à mesa com quem pensa diferente, ouvir sem planejar uma resposta, ficar em silêncio diante de uma dor que você não conhece, pedir desculpas sem girar justificativas em volta, oferecer tempo e reconhecer que nem todo mundo vai te entender. E tá tudo bem. O comum, o ordinário, o humano, é isso que está faltando.
Não um novo herói, um novo movimento, não uma nova linguagem perfeita, mas gente que consiga sustentar a imperfeição sem precisar punir tudo o que é imperfeito. O que ainda pode nos salvar não é uma nova teoria, nem um novo discurso, é a decisão de reaprender a viver junto. Viver junto é difícil, é frustrante e cheio de arestas. Mas é também o que nos sustenta. Porque você pode ter todas as causas certas, todos os argumentos corretos, mas se não souber viver junto, você só vai saber brigar. E quem só sabe brigar, acaba sozinho. No fim, a pergunta não está em quem está certo. A pergunta é quem ainda está disposto a ouvir, a reconhecer limites, a viver o desconforto da escuta, a suportar o outro não como adversário, mas como parte. Se a gente não reaprende isso, o silêncio entre nós vai continuar crescendo, e quando ele ocupar tudo, não vai restar mais nada para dizer.